Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que iremos ver hoje na aula, professor João Kleber? Nós iremos ver na aula de hoje o conceito de sites de pesquisa, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: muitas pessoas deixam de estudar, o conteúdo de sites de busca ou sites de pesquisa, porque pensam que é algo fácil. Tá? Não é tão fácil como vocês pensam que são. Por quê? Cai muita pegadinha e cai muito também conceito de terminologia. Como assim, professor João Kleber, conceito de terminologia? Galera, preste atenção. Um site de busca também pode ser chamado de 4 formas. Na verdade, é um site e mais 3 nomenclaturas. Como assim? Pode ser denominada sites, sítios, pode ser chamado também de mecanismos de pesquisa e motores de busca. Então, professor, o senhor está querendo falar que o Google é um site de busca? Sim. O Google é um sítio de busca? Sim. O Google é um mecanismo de pesquisa? Sim. O Google é um motor de busca? Sim. Então, tá vendo a pegadinha aí? Poderia cair muito bem a CESP, né? O CESP que gosta de fazer dessa forma, perguntar o seguinte: o Google é um motor de busca? Verdadeiro ou falso? A maioria das pessoas vão falar o seguinte, que é falso. Por quê? Porque motor de busca, vão imaginar que seja alguma coisa da parte de física, da parte de hardware, e ele é um motor de busca, tá? Então, só quem está vendo a aula agora nesse momento, vai conseguir entender que essa resposta ela é o quê? Verdadeira. Por quê? O Google ele é um motor de busca? Sim. Ele também é um site de busca, ele é um sítio de busca e ele também é um mecanismo de pesquisa, beleza? Primeira coisa, entendemos sobre as terminologias. E aí a gente vai entender o seguinte: para que existe um site de busca, Para que existe o Google? Para que ele foi inventado na década de 90, por exemplo? É o seguinte: ele foi inventado para que a gente conseguisse procurar sites, documentos, imagens, vídeos e outros conteúdos disponíveis na internet. Então ele procura praticamente tudo que esteja conectado na internet. Já que nós estamos falando sobre internet, nós tivemos a aula no módulo anterior, de internet. Eu pergunto para vocês, alguém se lembra o que é internet? Momento, Cri, cri, cri. Internet, galera, nada mais é que um conjunto de redes interligadas. E aí, pergunta que eu posso fazer para você: se você não tem acesso à internet, você consegue utilizar, por exemplo, o motor de busca? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque a gente só consegue buscar as informações porque elas estão contidas na internet. Por quê? Porque o Google, o Yahoo e o Bing, ele é um indexador, Ele é um algoritmo de busca, ele é um sistema que busca e indexa os seus resultados, beleza? Então, entendemos uma coisinha que parece ser fácil, mas não é. Primeiro, que a gente sabe que tem 4 nomenclaturas: sítio, site, mecanismo de pesquisa e motor de busca. Todas essas 4 nomenclaturas fazem referência a uma mesma coisa, que seria o quê? Um tipo de sistema que permite você procurar sites, conteúdos, documentos, imagens, vídeos, links, enfim, tudo que você quiser. Beleza? Tranquilo? E aí, gente, tem uma coisa interessante que poucas pessoas sabem e vocês estão me vendo agora, vão conseguir tirar 10, Conseguir gabaritar a prova de informática no concurso. Que é o seguinte: um site de busca, vou colocar como nomenclatura padrão site de busca, tá? Ele pode ser caracterizado de 2 maneiras. Isso mesmo, ele tem 2 categorias diferentes. Ele pode ser categorizado como horizontal ou como vertical. Ah, professor, e qual que é a diferença que existe entre um e o outro? É o seguinte, galera. Aqui eu quero que vocês foquem nessa palavra aqui, ó. Aqui é tudo. Como assim tudo? Um site que seja denominado horizontal, ele pode buscar arquivos, imagens, vídeos, conteúdo de informação, hiperlink, enfim, tudo que você imaginar. Um exemplo disso é o Google, Porque ele pesquisa toda e qualquer informação, beleza? Ah, e o que seria um vertical? Vertical, gente, ele é o quê? Ele é algo que seria específico.
Como assim, professor? Ele é determinado para um determinado tipo de assunto, seja ele imagem, seja ele vídeo, seja ele redes sociais, comunidades, enfim, ele é pré-determinado, beleza? Então aqui, horizontal, eu quero que vocês gravem essa palavra, é tudo. Como assim tudo? Ele pesquisa desde arquivo, imagem, fotos, enfim, praticamente tudo. E horizontal ele é pré-definido, ele não agrega tudo. Ele é voltado para uma determinada área ou assunto ou segmento, por exemplo. Nós podemos ter buscadores verticais voltados, por exemplo, para a busca de carros, para a busca de casas, enfim. É um segmento que ele atende. Ele não é voltado para tudo. Beleza? Conseguiram entender? Então, vamos entender agora quem são esses sites e sítios, tá? Bom, esses três aqui, gente, que eu coloquei bem fácil de se visualizar, são os três principais, né? Que é o Google, o Yahoo e o Bing, né? Google e Yahoo são os dois mais antigos, né? O Bing, para quem não sabe, é da Microsoft, né? Tanto é que se você tem um sistema operacional Windows, seja 7, 8 ou 10, o seu padrão, o seu buscador padrão, ele vem como Bing. E aí você quer utilizar o Google, por exemplo, você tem que retirar o padrão e colocar como padrão o Google. Então, pegadinha aí que poderia ser utilizado, né? Quando eu tenho instalado no meu computador o sistema Windows, né? Qual seria o site de busca padrão, né? A ser definido no meu navegador? Bing. Porque o Bing ele é da Microsoft. Só que eu quero que vocês aprendam outras coisas, tá? Que eu até coloquei em vermelho. Primeiro, a gente já sabe o que é horizontal, né? Que horizontal é tudo, tá? Eu quero que vocês foquem nesse carinha aqui, ó. Baidu.com.br. Já caiu numa prova de concurso público, não me lembro qual a banca, que falou que o Baidu não é um buscador. É porque todo mundo faz referência ao Baidu como um antivírus, né? Ou como um malware, né? Que fica aparecendo aqueles pop-ups chatos, né? Mas ele tem isso, só que ele também é um site de busca, tá? E eu quero que vocês anotem, ele está no top 5. Professor, o que é o top 5? Significa que ele está nos 5 maiores buscadores da internet. Para vocês terem noção, na China, ele é o mais utilizado, tá? E aí, diga-se passagem, o Google que se cuide. Por que o Google que se cuide, galera? Para quem não tem noção de geografia, né? A China praticamente tem de 15, acho que é 15 ou 20% da população mundial. Se não salvo engano, nós temos 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Na China é em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que moram somente na China. Então eles têm muitas pessoas e as pessoas só utilizam o Baidu. Então o Baidu é um forte concorrente do Google, beleza? Então já caiu em prova de concurso público que o Baidu ele é o quê? Ele é sim um buscador, ele é sim um motor de busca, tá? Beleza? E aí tem dois antigos aqui que eu coloquei também, que salvo engano eu particularmente não vi cair em prova, né? Sobre esses dois, mas também existe, né? Que é o Ask e o Lycos, né? Que é um dos mais antigos buscadores que se existem, tá? O Google, salvo engano, ele foi em 1997 a ser criado, tá? E existem outros, existe o buscador da UOL, que ficou muito famoso, mas agora perdeu terreno. O IG Busca, tem uma procura, o ponteiro, achei. E esse aqui é interessante, ó. DuckDuckGo. DuckDuckGo, né, que é um patinho, ele é um buscador, gente, que ele não armazena seu cookies. Nós vimos no módulo anterior que seria cookies, né, que seriam os rastros, né, igual rastro de biscoito mesmo, para mostrar suas preferências do navegador. É a partir dos cookies, por exemplo, que o Google mostra as informações que você mais busca. Por exemplo, se eu como professor sempre estou procurando, pesquisando, né, sobre editais de concurso, né, sobre materiais de informática, enfim, sobre viagens também, sobre esportes. Então, sempre quando eu fazer uma busca no Google, por exemplo, sempre essas notícias que fazem referência à minha preferência vão estar no link principal. E por que será? Porque os navegadores, porque os sites de busca, eles armazenam os seus cookies dos navegadores. E aí esse aqui, ele não armazena, tá? Ele não armazena. Não caiu em prova, mas a gente tem que estar o quê? Preparado para tudo. Então o DuckDuckGo, né, ele não armazena. E aí tem um outro interessante também, o Yandex, né? Muita gente não sabe nem que existia esse tal de Yandex, mas ele é o maior site de busca lá na Rússia.
tá? E aí tem um outro que eu quero que vocês foquem aqui, o blipex.org. Ah, professor, o que eu tenho que saber com esse Blipex? Porque o Blipex, gente, ele é um buscador vertical. Aí a gente viu no slide anterior qual que é a diferença do horizontal, né, para o vertical. O horizontal é aquele que procura tudo, imagens, arquivos, dependendo da extensão, sites, informações, enfim, praticamente tudo. E aqui não, eu só vou procurar somente texto, então significa que na minha procura não vai vir vídeo, não vai vir hiperlink, por exemplo. Hiperlink até pode vir, né? Mas não vai vir imagem, vídeo, né? Então ele é dedicado a um determinado assunto, segmento, enfim. E aí um exemplo disso é o blipex.org, beleza? Bom, galera, vamos entender então como é que funciona, né, um motor de busca, porque já estão cobrando em questões de prova, beleza? Então não adianta você entender o conceito, né? Porque muita gente fala o seguinte: ah, não vou estudar, essa disciplina do professor João Kleber é muito chata. Gente, eu sei que é chata, mas é essa disciplina que vai fazer vocês passarem, tá? Por quê? Porque poucas pessoas vão saber o que eu vou acabar de falar para vocês. Outras pessoas, por exemplo, só focam no Google. Nem sabia que existia duas categorias, horizontal e vertical. Poucas pessoas sabiam que o Baidu é um site de busca. Então, vocês que estão me assistindo agora, é vocês que vão passar. Essa pessoa que não se dedicar a essa matéria não vai conseguir alcançar o tão sonhado, né? Tão sonhada vaga no seu concurso público. Beleza? Então, vamos entender como que funciona. Gente, aqui nós temos o Google, vamos utilizar o Google, que é o maior buscador, né? Maior site de busca que existe no mundo atualmente, né? E aí ele trabalha com esses três programas, tá? Na verdade são três nomenclaturas diferentes, assim como a gente tem sites, sítios, nós temos mecanismos de pesquisa e motores de busca, nós podemos cair na prova de concurso público, Spider, Robot ou Crawlers, tá? Então, os três podem cair. Eu tenho que decorar? Sim, você tem que decorar. Mas normalmente eu vou passar um macete. Normalmente eles cobram Spider e Robot, tá? Eles cobram esses dois. Então, esses dois vocês têm que decorar. Beleza? Uma aguinha aqui rapidamente, galera. Então, esses dois, né, vocês têm que decorar. O que são esses dois, professor João Kleber? Eles são programas. Cai em questão de concurso público também, que eles são algoritmos, tá? Algoritmos, para quem não sabe, é um passo a passo, também ele é um programa, porque ele é uma parte lógica, tá? Então, se cair programas ou algoritmo, tá tudo correto, beleza? Então, eles são programas ou algoritmos usados pelos mecanismos de busca para explorar a internet de forma automática. Então, por exemplo, quando você faz uma busca, por exemplo, de edital de concurso, né? Você entra no site do Google, e aí o Google ele vai despertar esses dois programinhas, ou esses três programinhas. E aí esses três programinhas é como se fosse espião na internet. É eles que vão varrer toda a internet. E aqui tem um exemplo, né, do Robot ou do Spider, que nem se fosse uma aranha. Ele vai começar a verificar em toda a sua teia aonde está a informação que você quer. Então, quando você aciona um buscador, galera, ele aciona o quê? Esses programas que são chamados de Spider e Robot. E esses programas é que eles vão varrer toda a internet à procura do seu assunto. Beleza? Então, uma vez, né, que você utilizou um site de busca, ele aciona esse programa que é responsável por varrer toda a internet, desde que seja arquivo de download, pode ser arquivo, por exemplo, de imagem, enfim. Todo e qualquer tipo de arquivo passa por eles até eles retornar esse assunto para quem? Para o seu site de busca. Beleza? Então, são fundamentais, beleza? Entender o que é o Spider e o que é o Robot. Uma vez que você fez a pesquisa, é ele que vai fazer a varredura, é ele que vai pesquisar. Beleza? Imagina o seguinte, você está alocado num órgão público, certo? Né? O seu chefe é o Google. E aí o seu chefe vai falar o seguinte: eu quero esse relatório... relatório de funcionamento de, vamos dizer, um relatório qualquer fiscal de determinado órgão para amanhã, certo? Ele mandou, ele é o navegador, ele é o Google. E quem que é o Robot, quem que é o Spider? Você, porque é você que vai procurar todas as informações referentes a esse relatório fiscal. Então, seria uma analogia tranquila de se entender. Beleza? E aí, vamos responder uma perguntinha, né?
Bom, galera, vamos responder essa questão aí, né, que caiu do IF de Mato Grosso do Sul para o ano de 2016 para o cargo de secretário executivo. E ele cobra o seguinte: navegando na internet, né, Ana se deparou com o seguinte artigo: as ferramentas de buscas usam programas de software chamados Parará-Periri, né, que automaticamente seguem hiperlinks de um documento ao próximo em toda a web. Quando este programa descobre uma nova página, manda a informação de volta ao site principal para incluí-la. O Google, vamos gravar aqui, é uma das ferramentas de busca mais famosas. Uma pessoa também pode encontrar, né, ferramentas de busca específicas na web, as quais cobrem tipos particulares de informação ou focam em uma audiência especial, como o exemplo de www.yahoolegals.com, que seria destinado para crianças. E aí ele pergunta: preencha corretamente a lacuna, que é aqui, né? Então ele já falou que ele sabe que o site Google é um buscador, ele sabe que o Yahoo Legals é um buscador, e aí ele está te perguntando o seguinte: quem é que faz o trabalho pesado, né? Quem é que faz a varredura das informações para esse site de busca? E a gente sabe que é o seguinte: pode ser os robots, né? Pode ser os spiders, né? Ou também crawlers, dependendo do que ele cobre. E aí a gente vai analisar o seguinte: essa resposta aqui, né, infelizmente, para quem quer utilizar a técnica de eliminação probabilidade de erro, não pode. Por quê? Aqui eu vou marcar a letra A correta porque eu sei que são ou os robots, né, que são robôs, os spiders ou os crawlers que faz essa função. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão marcar o spyware ou os espiões, porque imaginam que quem fica fazendo essa busca de informações, né, são espiões. E não é, porque o spyware é um software malicioso que fica verificando informações confidenciais do usuário. Cookies, a gente sabe que cookies, a gente teve aula, que são o quê? Rastros de preferências de usuários. E botnets, assim como os spyware, são programas maliciosos. Então essa aqui, ó, é a pergunta que vai fazer você passar no concurso público, porque muitas pessoas não vão saber e vão chutar na alternativa B. E a resposta correta a gente já viu que é a A. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. No mesmo... Olha para vocês verem como é que eles estão cobrando bastante esse conceito de spider, né? E robot. No mesmo concurso, cobrou duas questões desse mesmo assunto, né? E aí, do IF de Mato Grosso do Sul, né, para o mesmo cargo de secretário executivo, ele cobra o seguinte: sobre um software denominado Spider, é correto afirmar que ele é um vírus, galera? Não, ele não é um vírus. Ele faz uma varredura na internet, ele faz um serviço pesado de um site de busca. E aí vamos lá, é um mecanismo de busca que segue links pela web? Opa, encontrei aqui. Mas vamos analisar se tem algum, né, que esteja mais adequado que este. É um navegador, primeiro que já está errado, ele não é um navegador, ele é um software, também chamado de algoritmo, que faz busca, que permite a navegação offline. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro, como que você vai fazer uma busca offline? Essa aqui está completamente errada, tá? D, é um software que permite a disseminação de vírus? Não, gente, ele não mexe com vírus. E aí, por último, ele é um antivírus? Não, né? E letra B de bola. Ele é um mecanismo de busca que segue links pela web. Ele que faz o serviço pesado do Google, ou do Yahoo, enfim, ou de qualquer motor de busca. Beleza? Então viram que isso é um arquivo que eles estão cobrando recentemente. Então de nada adianta você entender o que seria só um motor de busca, um site de busca, se você não entender o funcionamento interno. Beleza? Então vamos para lá. Aprendemos o conceito de site de busca, aprendemos quem faz a busca por trás do site em questão, e agora vocês vão aprender como que vocês, isso mesmo, vocês usuários, assim que passar no tão sonhado concurso público, vão fazer buscas avançadas, vão fazer buscas rápidas. E é isso que eles estão cobrando em concurso público, beleza? Então anotem aí, tá? Peguem um caderninho, porque isso aqui não é importante não, é de suma importância. E isso aqui não está caindo em concurso público não, tá, galera? Tá despencando, beleza? Então vamos lá. Existem alguns caracteres que nós utilizamos para facilitar uma busca, né, em sites de busca. E aí, o que eu quero que vocês decorem? Primeiro, normalmente todo mundo faz pesquisa, né, sem aspas. O que seria pesquisa sem aspas? Por exemplo, vamos supor, né,
que eu quero pesquisar, vamos imaginar aqui, LAC concursos não. Vamos supor que eu quero pesquisar edital, e aí eu vou colocar TJ, certo? Edital TJ. Uma vez que eu coloquei dentro do Google essa informação, o que vai acontecer? Ele vai me mostrar, uma vez que eu apertar lá para ou Enter ou pesquisar, ele vai mostrar para mim todas as informações, só que em qualquer ordem. Então vai aparecer o seguinte, pode aparecer pesquisas de tj.edital, né? Vou colocar outra aqui para facilitar o entendimento de vocês aí. Vou colocar 3 palavras, tá? Então vou colocar o seguinte, edital, edital advogado, vamos colocar aí DP. Então vamos lá, edital advogado, Defensoria Pública da União, certo? Então são 3 palavras, correto? O que eu quero que vocês foquem? Uma vez que eu coloquei sem aspas, que é o comum que todo mundo faz, o que acontece? Ele vai me mostrar todos os resultados de busca, só que não na ordem que eu quero. Pode ser o seguinte, aparecer DPU, edital, ponto advogado. Pode aparecer advogado, DPU, né? Edital. Então o que acontece? Ele pode fazer o que ele entender de achar mais interessante. Então o navegador ele procura de qualquer forma, de forma aleatória. Ele não vai procurar somente na ordem que você colocou, gente. Então o que acontece? Quando você coloca uma pesquisa sem aspas, que é o que todo mundo faz, você tem muita perca de informação, porque traz muito assunto irrelevante. Então, por exemplo, o que é recomendado, professor João Kleber? Recomendado é o quê? Com aspas. Então, o que acontece? Se eu estou procurando edital, advogado, União, da Defensoria Pública da União, certo? Se eu utilizar entre aspas, que é esse caso, o que me acontece, galera? Todas as informações, tá? Todas as informações lá dos links do resultado de busca vão seguir essa ordem. Então eu já elimino só nessa brincadeira muito assunto irrelevante. Então o que acontece? Aqui, né? Eu vou encontrar somente nesta sequência. Uma coisa interessante também, tá? Por exemplo, se eu coloquei dessa forma, certo? Aqui vai aparecer edital advogado DPU, independendo da ordem onde seja encontrado o texto. Vamos supor que esteja lá um texto gigantesco, vai ser naquela ordem. Quando eu coloco, por exemplo, sem aspas, que seria no caso anterior, vamos supor, pode ser que a palavra edital esteja no começo, o advogado esteja lá na 5ª página de um determinado documento. Amigos, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.